Velhos mineiros encontraram coisas estranhas em mina de carvão. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma série de acontecimentos pouco conhecidos, mas cuidadosamente documentados, que desafiam muitas das certezas que a ciência moderna ainda defende com firmeza. Trata-se de relatos reais, extraídos de jornais da época, registros acadêmicos e testemunhos preservados ao longo de mais de um século, onde trabalhadores e pesquisadores descobriram artefatos inexplicáveis durante escavações em minas de carvão. Esses objetos, por vezes incrivelmente sofisticados, foram encontrados em profundidades que sugerem idades geológicas completamente incompatíveis com a presença humana. Os casos não são isolados. Pelo contrário, formam um padrão inquietante, espalhado por diversas partes do mundo, indicando que talvez existam capítulos inteiros da nossa história ainda enterrados sob camadas de carvão e silêncio. No ano de 1852, o pesquisador escocês John Buchanan apresentou à Sociedade de Antiquários da Escócia uma descoberta que intrigaria estudiosos por décadas. Durante escavações em um depósito de carvão em Glasgow, foi encontrado um objeto metálico, semelhante a um instrumento de perfuração, incrustado profundamente nas camadas rochosas. O mais espantoso é que essa formação de carvão datava, segundo estimativas geológicas da época, de centenas de milhões de anos, muito antes do surgimento de qualquer civilização conhecida. Apesar de cético quanto a explicações fantásticas, o próprio Buchanan reconheceu que a presença daquele artefato não podia ser conciliada com os modelos científicos vigentes. Ele insistiu que a descoberta fosse levada a sério, embora, como tantas outras, tenha sido posteriormente ignorada ou descartada como anomalia sem explicação. 4 anos depois, em 1856, mineradores em Table Mountain, no condado de Tolune, Califórnia, encontraram um esqueleto humano praticamente intacto a aproximadamente 40 metros de profundidade. O caso foi amplamente divulgado por publicações como o periódico The Union Democrat e investigado pelo geólogo Josiah D. Whitney, então considerado uma das maiores autoridades em mineralogia da Califórnia. Whitney confirmou que a profundidade e a formação geológica onde o esqueleto foi descoberto datavam de um período muito anterior ao surgimento do Homo sapiens. Isso gerou uma intensa controvérsia na comunidade científica, principalmente por confrontar diretamente a teoria evolutiva de Charles Darwin, cuja obra A Origem das Espécies seria publicada apenas 3 anos depois, em 1859. O caso acabou sendo abafado, mas permaneceu nos arquivos como uma das mais estranhas descobertas da história da mineração. O ano de 1871 trouxe outro episódio igualmente intrigante, desta vez no estado de Illinois. Jornais como o Illinois State Register noticiaram que mineiros haviam encontrado moedas de bronze a 42 metros de profundidade. As moedas foram analisadas por especialistas e confirmadas como autênticas, com inscrições que remetiam a períodos históricos conhecidos, mas que não poderiam, de forma alguma, estar presentes na camada de carvão onde foram achadas. Um dos estudiosos que analisou o caso foi o geólogo Alexander Winchell, professor da Universidade de Michigan, que reconheceu a dificuldade em explicar como objetos claramente produzidos por mãos humanas haviam ido parar tão fundo no subsolo, em estratos geológicos de eras pré-históricas. Poucos anos depois, em 1891, na cidade de Morrisonville, também em Illinois, outro artefato causaria perplexidade na população local. Enquanto alimentava o fogão com carvão, uma mulher identificada como Sra. S.W. Cope, mais tarde conhecida como Sra. Gold, notou algo metálico preso em uma das pedras. Ao quebrá-la, encontrou uma corrente de ouro embutida no carvão. O objeto foi examinado por joalheiros e especialistas, que confirmaram sua autenticidade. Tratava-se de uma corrente de ouro de 8 quilates, com aproximadamente 30 centímetros de comprimento. O fato foi noticiado pelo jornal The Morrisonville Times e atraiu grande atenção na época, principalmente pela contradição temporal entre o objeto e a idade estimada da camada de carvão,
que variava entre 260 a 320 milhões de anos, período conhecido como Carbonífero. A peça foi exposta em eventos locais e até hoje é mencionada em estudos sobre arqueologia alternativa. Essas descobertas, embora isoladas em datas e locais distintos, compartilham um padrão consistente: profundidades próximas aos 40 metros e artefatos nitidamente manufaturados que surgem em camadas geológicas formadas muito antes da existência de qualquer sociedade humana conhecida. Cada um desses eventos foi documentado por jornais respeitáveis e estudado por especialistas da época, muitos dos quais não conseguiram fornecer explicações satisfatórias. Não eram objetos caídos acidentalmente em fendas ou deslocados por atividades sísmicas. Em todos os casos, estavam incorporados ao carvão ou à rocha ao redor, exigindo uma análise mais profunda do que apenas descartar a possibilidade por parecer absurda à luz do conhecimento tradicional. Avançando para o ano de 1897, nos arredores de Webster City, Iowa, os registros indicam mais um achado notável, amplamente divulgado pelo jornal local Daily News. Durante escavações rotineiras em uma mina da região, os trabalhadores se depararam com uma pedra peculiar a cerca de 39 metros de profundidade. A princípio, pensaram se tratar de mais um obstáculo comum ao trabalho de mineração, mas ao tentar quebrar o bloco, notaram que sua superfície apresentava formas incomuns. À medida que as ferramentas revelavam mais detalhes, os mineradores perceberam que não estavam lidando com uma simples formação geológica. A pedra continha figuras geométricas cuidadosamente entalhadas e, de maneira ainda mais impressionante, rostos humanos com expressões complexas, esculpidos com uma precisão que não poderia ser resultado de processos naturais. O impacto visual e emocional da descoberta foi imediato, levando os trabalhadores a chamarem a atenção de estudiosos locais que pudessem atestar a veracidade e a origem daquele artefato misterioso. Ao longo das semanas seguintes, diversas figuras da comunidade acadêmica regional passaram a visitar o local, entre elas arqueólogos amadores, professores universitários e até colecionadores interessados em achados arqueológicos. Todos confirmaram que as marcas na pedra não poderiam ser atribuídas à erosão ou ao acaso. Os desenhos apresentavam simetria, padrões recorrentes e rostos com traços humanos, sugerindo claramente algum nível de intencionalidade artística ou simbólica. O caso rapidamente se espalhou entre os círculos de estudiosos da época, alcançando inclusive o radar do arqueólogo William Henry Holmes, um dos nomes mais influentes do Instituto Smithsoniano e figura respeitada no campo da antropologia norte-americana. Embora não tenha emitido nenhum parecer oficial sobre o objeto, relatos não confirmados indicam que Holmes chegou a examinar descrições detalhadas da peça e teria considerado a descoberta como interessante, porém inconclusiva. Mesmo sem um posicionamento formal, o simples fato de um arqueólogo com tal reputação demonstrar interesse pelo caso foi suficiente para aumentar ainda mais a legitimidade do achado. A pedra foi mantida sob guarda por um período, até que desapareceu misteriosamente, segundo relatos posteriores, enquanto era transportada para análise em uma universidade próxima. Nenhum registro de extravio foi oficialmente emitido, o que alimentou teorias sobre uma possível ocultação intencional das evidências. O silêncio que se seguiu não apagou o impacto da descoberta. Testemunhas da época deixaram relatos por escrito e diversos pesquisadores tentaram, sem sucesso, localizar novamente a pedra ou, ao menos, identificar camadas similares na mesma profundidade que pudessem abrigar artefatos do tipo. Nada mais foi encontrado naquele local, mas o caso de Webster City passou a integrar os arquivos da chamada arqueologia proibida, sendo estudado e citado por autores que questionam as versões tradicionais sobre a origem e o desenvolvimento da civilização humana. Até hoje, estudiosos e curiosos seguem debatendo o significado daquela pedra. Teria sido um artefato perdido de uma civilização anterior à nossa?
Um vestígio de uma humanidade esquecida cujos registros foram apagados pelo tempo? Ou apenas uma anomalia ainda não compreendida pela ciência? A ausência de uma explicação convincente apenas reforça o fascínio em torno do caso, que permanece como uma ferida aberta na cronologia oficial da história humana. Curiosamente, outros episódios semelhantes ocorreriam nas décadas seguintes, sempre seguindo um padrão de profundidade e contexto geológico comparável. Esses registros, embora dispersos, continuam a ser coletados por estudiosos independentes que se recusam a aceitar o silêncio como resposta. O caso de Webster City, nesse sentido, representa um elo crucial em uma cadeia de evidências que, se devidamente considerada, pode levar a conclusões surpreendentes sobre o nosso passado remoto. Ainda que a maioria da comunidade científica continue a tratar casos como esse com ceticismo ou desdém, há uma crescente corrente de pensadores que argumentam que esses achados devem ser estudados com mais seriedade. A história oficial, afinal, não pode ser construída apenas sobre aquilo que confirma as teorias existentes, mas também deve incluir o que as desafia. O achado de 1897, em Iowa, permanece como um lembrete silencioso de que talvez estejamos apenas arranhando a superfície do que realmente aconteceu nos primórdios da Terra. Dessa forma, quando mineradores comuns, sem qualquer pretensão científica, se deparam com objetos que desafiam a lógica em minas esquecidas pelo tempo, talvez o mais sensato não seja negar de imediato, mas sim investigar com seriedade. Afinal, se há algo que a ciência nos ensinou ao longo dos séculos, é que o conhecimento avança justamente quando somos obrigados a reconsiderar tudo o que pensávamos saber. No início do século XX, os registros de descobertas anômalas em minas de carvão continuaram surgindo, embora com frequência fossem ignorados pelas instituições oficiais. Um dos casos mais intrigantes ocorreu em 1912, na cidade de Thomas, estado de Oklahoma. Trabalhadores de uma usina elétrica local, ao quebrarem um grande pedaço de carvão para alimentar as caldeiras, encontraram no interior do bloco uma caneca de ferro perfeitamente preservada. O objeto estava encapsulado, sem qualquer vestígio de inserção posterior, o que indicava que havia sido envolvido pelo carvão durante o processo de formação geológica. A descoberta causou espanto imediato entre os trabalhadores e engenheiros presentes, especialmente pela impossibilidade, dentro da cronologia aceita, de um objeto manufaturado humano ter existido há centenas de milhões de anos. O caso ganhou ainda mais credibilidade quando Frank Kennard, um dos funcionários da usina, assinou um depoimento oficial sob juramento afirmando ter testemunhado pessoalmente o momento em que a caneca foi retirada do carvão. O objeto foi encaminhado para exposição no Museu do Criacionismo nos Estados Unidos e, posteriormente, citado por Frank Edwards em seu livro Stranger Than Science, publicado em 1959. Edwards, conhecido por compilar casos inexplicáveis com base em documentos históricos, reforçou a autenticidade do relato, enfatizando a ausência de rachaduras ou sinais de manipulação no carvão que pudesse sugerir fraude. A idade geológica da camada de onde o carvão fora extraído era estimada em aproximadamente 300 milhões de anos, pertencente ao período Carbonífero, quando a Terra era dominada por pântanos e florestas de samambaias gigantes. O mistério da caneca de ferro reacendeu o debate sobre a possibilidade de civilizações tecnológicas anteriores à atual terem existido e desaparecido completamente, sem deixar rastros evidentes. Embora tal hipótese seja rejeitada pela arqueologia tradicional, pesquisadores independentes continuam a reunir indícios que, embora fragmentados, apontam para uma narrativa alternativa da história humana. A presença de objetos com design funcional, como ferramentas, correntes, moedas e recipientes metálicos, em estratos de centenas de milhões de anos, obriga uma reconsideração dos paradigmas atuais. Até mesmo entre geólogos convencionais, surgem vozes dissonantes pedindo uma reavaliação criteriosa desses achados à luz de novos métodos de datação e análise estrutural.
Em 1928, uma descoberta ainda mais enigmática abalaria os círculos de pesquisa alternativa. Na mesma região de Oklahoma, trabalhadores de uma mina relataram ter encontrado uma estrutura composta por blocos cúbicos perfeitamente talhados, dispostos em formações regulares, a cerca de 100 metros de profundidade. Os blocos apresentavam arestas limpas e simetria geométrica que não poderiam ser atribuídas a formações naturais. Segundo os relatos, a estrutura lembrava fundações ou vestígios de uma construção artificial. No entanto, pouco tempo após a descoberta, representantes das autoridades locais de mineração teriam interditado o local e ordenado a remoção imediata do material, alegando motivos de segurança. Não foram divulgados laudos técnicos ou fotografias oficiais, o que aumentou as suspeitas de ocultação deliberada da informação. O episódio foi posteriormente mencionado por autores como Michael Cremo, pesquisador conhecido por desafiar a narrativa arqueológica convencional, no livro Forbidden Archaeology. Embora controverso, o autor baseou suas conclusões em relatos documentados, testemunhos e registros históricos, sugerindo que eventos como o de Oklahoma apontam para a existência de uma camada tecnológica soterrada e esquecida. Segundo ele, a rejeição sistemática desses dados pelas instituições acadêmicas se deve não à ausência de evidências, mas ao conflito que representam para os modelos estabelecidos. Para Cremo e outros estudiosos não alinhados com o pensamento dominante, a busca pela verdade histórica deve incluir todas as evidências, mesmo aquelas que parecem impossíveis à primeira vista. Em um contexto mais recente, durante a década de 90, mineradores russos na região de Kemerovo, na Sibéria, relataram um achado que, embora distinto dos demais, compartilha características similares. Durante escavações na mina Karakan, foram encontrados discos de pedra perfeitamente circulares, com sulcos concêntricos e aparência metálica. As peças lembravam, em formato, os populares discos voadores descritos em avistamentos ao redor do mundo. Apesar de não haver confirmação oficial de sua análise por institutos acadêmicos russos, o caso foi registrado por pesquisadores independentes, incluindo Valery Uvarov, que catalogou os objetos em publicações de arqueologia alternativa. Os discos teriam sido encontrados a aproximadamente 40 metros de profundidade, novamente remetendo ao padrão observado em outros achados. Com o passar do tempo, o acúmulo desses relatos, mesmo considerados individualmente como anômalos, começa a formar um conjunto coeso que desafia frontalmente os limites do conhecimento histórico atual. São objetos que não deveriam existir onde foram encontrados, fragmentos de um passado que contradiz a cronologia aceita, mas que insistem em emergir das profundezas. Embora a maioria da comunidade científica permaneça reticente, a existência de registros em jornais, declarações juramentadas, análises técnicas e testemunhos de profissionais com reputação sólida impede que sejam descartados como simples lendas. Resta à ciência decidir se continuará ignorando essas peças desconfortáveis do quebra-cabeça ou se, finalmente, terá coragem de encaixá-las e aceitar que talvez nossa história seja muito mais antiga e complexa do que fomos ensinados a acreditar.